Senhor Jesus Cristo. O pastor Jair não nos comunicou que não estaria aqui. Meus irmãos de Várzea Paulista, Campo Limpo, que Deus abençoe eles. Irmão Marcílio, Deus abençoe. Faça favor, irmão, senta aqui. Grandioso Pai Celestial, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te damos graça, Deus Todo-Poderoso, por mais uma vez o Senhor conceder a nós, Pai bendito, de reunirmos aqui em Teu nome. Pai Celestial, te agradecemos por mais uma semana de trabalho e uma semana que vai se iniciar. Pedimos a Ti graça e misericórdia, perdão pelo nosso pecado, que são muitos, Senhor. Rogamos a Ti nesta hora, Pai Celestial, que unja todo o nosso ser, para que tudo que há em nós louve o Teu santo nome, para que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar em nossos corações. Pai bendito, eu peço isso e te agradeço no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. É um Deus que tudo
Ele está sempre operando no cansado e abatido. É o Deus que tudo vê. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler o Salmo 14. A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Disse, ó Nécio, no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião já viu a aflição de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Precioso Deus, quando lembramos, Senhor, daquele sacrifício, Deus, no Calvário, Pai, nossos corações se entristecem e ao mesmo tempo se revolvem de alegria, Senhor. Abençoa, Senhor, esta noite, esse precioso culto, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de nós, Pai. Perdoa nossos pecados. Abençoa cada um que esteja aqui, aqueles que não puderam estar. Abençoa esse precioso irmão e que eu abençoe o seu lar, a sua família e todos o que ele conduz, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que tu abençoe. Em nome de Jesus. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu
Graças a Deus. Deus abençoe, irmão Antônio. Hoje nós vamos estar ouvindo o irmão Marcílio trazer uma mensagem para nós esta noite. Hoje o pastor Jair não sei a razão pela qual ele não está aqui conosco. E os irmãos da Bélgica pedem oração. A irmã de Arara, a irmã Elza também pediu oração para a gente. Da Malásia, a irmã Cuica. De Venezuela, a irmã Patrícia pediu oração. A irmã Ana do México. A irmã Ruth, El Salvador. E alguns outros irmãos que eu não me recordo que deixaram pedidos de oração no meu e-mail. Eu acabei esquecendo de anotar todos, mas Deus sabe a razão de todos, a necessidade de cada um deles que tem solicitado. E as irmãs de Minas Gerais também, a irmã Meire, a irmã Maria, ambos pediram orações. Que Deus ricamente abençoe esses irmãos e responda o clamor, aquilo que elas têm em vossos corações, as suas petições. Depois eu peço para o irmão Marcílio, quando ele tomar a plataforma, orar por essas pessoas que têm pedido orações, esses irmãos, e todos os irmãos que não puderam estar aqui. Isso. Ao coração, quebrando todo o mal, quebrando a maldição.
Aquele sangue escorrendo fez um rio na minha vida, curou toda a ferida e limpou meu coração. Você chora por um passado que não passou. No monte da caveira está a solução. Se você chora por um mal que nunca passa, antes de você, Jesus passou. As marcas mais profundas te dá liberdade. Deus conosco esteve aqui e sofreu como você. Passado que não passou, no monte da caveira está a solução. Se você chora por um mal que nunca passa, antes de você, Jesus passou. Cura os conflitos e as ansiedades. As marcas mais profundas te dá liberdade. Deus conosco esteve aqui e sofreu como você. Foi
quem anda na sombra da cruz só pode ser vencedor, o soldado fiel, fiel a Jesus. Este é um tempo de aperto, de desespero e aflição. Chegou o tempo da escolha, da vida ou da perdição. Melhor é render-se ao Espírito e morrer para o mundo de horror. Levar a vergonha da cruz, mas estar com Jesus no seu reino de amor. Melhor é seguir a Jesus e ser um dos soldados ser um herói sem medalha e ser um herdeiro, herdeiro dos céus. Um cristão, sim, um cristão. Por Cristo enfrenta esta guerra contra Satã e seus anjos e contra o inimigo que age na terra. Este é um tempo oportuno, na posse da vida eterna. Chegou o tempo da escolha de ficar com Cristo ou com o mundo e seu mal. Este é um tempo de aperto, de desespero e aflição. Chegou o tempo da escolha, da vida ou da perdição. Melhor é render-se ao Espírito e morrer para o mundo de horror. Levar a vergonha da cruz, mas estar com Jesus no seu reino de amor. Deus, Ele é muito bom e a sua bondade dura para todos sempre. Hoje nós vamos ouvir o pastor Marcílio nesta noite, né? A outra irmã que me pediu a oração foi da Índia, a irmã Geta, para o filho dela, né? E nós também depois estaremos orando por esses irmãos que têm solicitado, têm feito os pedidos de orações. Deus com certeza responderá a cada um. Nós vamos, não somos somente crer, nós vamos ouvir o pastor Marcílio nessa noite.
Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente nunca espera, né, ser chamado à plataforma, mas a gente sempre, quando se é pregador, você deve estar sempre preparado, né, como um soldado, né? Se um soldado lá no seu batalhão, ele é soldado até dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ele pode estar não com as suas roupas vestidas, mas ele é um soldado. Eu, quando fiz a inscrição para a polícia militar e fiz todos os testes, passei, né? E eu então aprendi isso. Às vezes você está ali fora dando uma volta e você vê um assalto, algum delito sendo cometido, ele nunca deve resolver os problemas sozinho. Ele deve chamar ajuda, buscar ajuda e outras coisas mais que se aprende lá. Mas Deus não permitiu que eu entrasse lá, não. Quando eu ia entrando, levei a carteira para assinar. Quando eu ia entrando ali na porta, no portão, algo disse para mim: aqui você está entrando para matar ou morrer. Eu voltei para trás. Não quero morrer nem matar ninguém. O negócio é salvar, né, irmão? Então, mas ele é soldado. Você está andando na rua, pode estar paisando, você é um soldado. Você é um militar. E muito mais nós então, que somos soldados da cruz. Como não devemos andar, devemos estar preparados a qualquer momento, a qualquer hora, como disse Paulo, né? Porque nós não estamos num piquenique, nós estamos num campo de batalha. E que campo de batalha nós estamos? Eu quero ler com os irmãos o capítulo 10 até o verso 7. Eu creio que é um dos capítulos mais conhecidos da noiva, né? Esse capítulo 10 de Apocalipse, do verso 1 até o verso 7. E nós estaremos então oferecendo orações por esses irmãos, por essas preciosas pessoas ao redor do mundo. Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Que o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Bondoso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo,
não somente aqui, mas ao redor do mundo, aonde principalmente essas pessoas que deixaram seus nomes e pediram oração por suas necessidades, que as tuas mãos de misericórdia possam nesta hora estar voltadas para cada uma delas, para conceder os pedidos de seus corações e as necessidades existentes em sua vida. Como disse o profeta do Senhor, tu prometeu, Senhor, suprir as nossas necessidades. Então, que cada uma dessas necessidades nesta noite, tanto lá fora no mundo, aonde foram ditas o nome dessas pessoas e aonde elas residem, como aqui também, que cada um possa receber a sua porção nesta noite. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos. É claro que o tempo ele é um inimigo nosso. Ao mesmo tempo amigo, ao mesmo tempo inimigo. Porque às vezes você precisa de um pouquinho mais e a gente fica devendo. Mas uma coisa é certa, nós temos, o importante é que podemos levar 1 ano, 2 anos, 3 anos para nos encontrar, mas quando nos encontramos temos companheirismo, né, um com os outros. O irmão Eliseu dispensa comentário, né, falar sobre o irmão, porque desde quando nos conhecemos, Deus tem permitido nós termos um companheirismo santo ao redor da palavra. Conheço sua família, seus filhos, e há pouco tempo eu entrei no mercado, eu vi uma filha sua que estava trabalhando ali, eu não reconheci ela me reconheceu, né? Mas você sabe que as cargas vão chegando, a gente vai ficando velho e cada um vai sofrendo do jeito que tem de sofrer, né, irmã? Então a gente tem que se acostumar. Eu fui visitar uma irmã hoje e eu disse para ela: irmã, só tem que ter paciência. Chega uma hora que a gente tem que ceder. Você não pode mais, você não é mais aquela pessoa jovem, não é mais aquele homem, né, já com aqueles recursos. Então tem que ceder, esperar o tempo de ir, né, de partir. Estive num casamento ontem em Minas e chegamos um pouco tarde, já compromissos hoje. E agora à noite eu tinha prometido ao irmão, assim que eu puder eu irei, eu sou devedor nessa parte. Mas eu tinha uns livros que eu recebi do irmão José, esses livros aqui, a revelação dos 7 selos, e me veio no coração se o irmão tinha ele. Ele falou que não tinha, eu resolvi trazer algumas unidades para ele, que pode ser muito boa, aproveitada, né, da voz de Deus. O irmão José está fazendo um grande trabalho aqui nesse Brasil. Ele vai fazer um trabalho com a juventude, intitulada Young Foundation, coisa assim. É uma fundação voltada somente para a disseminação da mensagem, né, se assim estou certo, da mensagem para os jovens. Ele tem feito isso no mundo todo e ele vai fazer isso no Brasil também. E ele agora está agora para distribuir aos irmãos um cartão de memória que contém todas as mensagens do irmão Branham traduzidas em português, inclusive casamento e divórcio,
os 7 selos e as 7 eras da igreja. Eu achei muito bom isso aí, irmão, porque ele vai acabar com o monopólio da mensagem aqui no Brasil. Vai acabar. Muita gente está ficando rico aí, até mesmo em cima da mensagem, vai acabar com isso. Eu achei muito bom isso. E ele pede o nome de cada irmão, inclusive seus endereços, para que ele possa enviar este cartão de memória. E você vai poder utilizar no tablet, no computador, aonde você desejar, e ouvir da voz do irmão Brana e a tradução em português, as mensagens traduzidas para nós aqui neste país, de forma fiel e digna, né? Fielmente, tal como o irmão Brana pregou, a tradução é feita. Porque às vezes você pega a mensagem por aí, você vai ler ela e não tem aqueles erros de português gramaticais do irmão Brana. Ela é linda, maravilhosa, mas parece que a gente que vem assim mais antigo, tem mais, né, associação assim com a mensagem, você vê dificuldade nisso, não é assim. Então ele está fazendo um trabalho muito abençoado e ele tem pedido para a gente anunciar isso para os irmãos. Então eu só estou reafirmando isso. Ontem em Minas, quando eu falei isso, todo mundo ficou surpreso no casamento, ninguém sabia. Eu disse, mas como? Vocês vão ter acesso direto, e todos os eventos da Voz de Deus que houver no país, você que receberá esse cartão, você terá as notícias diretamente na sua casa através da Voz de Deus. Aí ninguém vai poder ocultar isso daí. Mas, irmãos, nós acabamos de ler aqui este capítulo, o qual é conhecido por todos nós. E o irmão cantou um hino aqui que ele expressa realmente o momento que nós estamos vivendo. Inclusive, um dos versos diz: tempo oportuno. Tempo oportuno. Vocês sabem que nós estamos vivendo um tempo oportuno. E este tempo que nós estamos vivendo são dias abreviados. Jesus disse que nenhuma carne se salvaria se esses dias não fossem abreviados. Eu disse outro dia para alguns irmãos: vocês pensam que este Papa foi até Israel para visitar a Terra Santa? Para ver aonde Jesus passou? Ele certamente, o propósito deste homem ir até Israel é um propósito maior. Agora, vê que tremendos eventos têm acontecido nesses dias que nós estamos vivendo, principalmente creio que neste ano. Depois de Caifás, Pilatos e Caifás, nunca houve na terra 2 sacerdotes que se reunissem no mesmo tempo. Como esses últimos 2 papas que nós vimos há poucos dias se reunirem, um visitando o outro. Tanto este que está agora no comando, como aquele que saiu, desde os dias do Senhor Jesus Cristo. Então, se outro tempo que nós deveríamos nos arregimentar e ficarmos realmente preparados, porque uma coisa é certa, nós não temos vindo aqui para brincar de igreja, mas nós temos vindo aqui para ouvir a palavra e conferirmos a nossa vida com ela. Não é isso? A nossa vida com ela.
Eu comparo a igreja neste tempo com aquela mulher das dracmas, que o marido estava para chegar e já era tarde, e ela tinha perdido uma das suas dracmas, e cada uma daquelas dracmas significava uma virtude. Uma virtude. E se houve um tempo, como diz o irmão Brando, que nós deveríamos estar varrendo a casa, limpando a casa, e se víssemos que tínhamos perdido alguma dracma e procurar encontrá-la, este é o tempo. Este é o tempo. Porque tudo o que o sétimo anjo tem revelado, tem falado nesses dias, tem acontecido diante dos nossos olhos. E nós deveríamos ser muito gratos a Deus por isso. Gratos mesmo. Quando fôssemos cantar, eu não tenho voz, né? Irmão Branda diz que todo pregador tem a garganta ruim. Mas se houve um tempo que aqueles que podem, aqueles que conseguem, deveria cantar com toda a emoção, que nem aquele roxinol que ele falou, que parecia que ia arrebentar o peito de tanto cantar. É quando nós, é neste tempo. É neste tempo que estamos vivendo. Então, a gratidão nossa para com Deus neste tempo deveria ser muito grande. O irmão Branda disse: se Jesus somente me salvasse e não fizesse mais nenhum milagre, já seria o bastante para eu estar feliz e alegre. Agora, Ele tem feito muito mais coisas por nós. Ele tem, como diz o profeta, tem nos dado esposa, tem nos dado os filhos, tem nos dado os netos. Então, este é o tempo oportuno que nós estamos vivendo. Você vê bem uma coisa, veja aqui. O irmão Branda diz aqui assim sobre o livro, este livro revelado, que lá no capítulo 4 estava fechado, e aqui no capítulo 10 ele já está aberto. Todos nós sabemos que a redenção nossa vem neste tempo. Por quê? Porque Jesus pagou o preço da redenção. Mas nós somos redimidos neste tempo quando o livro foi aberto. Você está vendo? O livro foi aberto. Agora, eu estava meditando nisto nesta semana. Eu estou lendo agora a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 trovões. Você sabe que ali na tentação de Jesus Cristo no deserto, o diabo disse assim para ele, tomou ele, mostrou para ele todos os reinos do mundo e disse: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Agora, ele mostrou os reinos dos homens, os reinos políticos. Ele mostrou esse mundo que nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos, o qual o irmão Brana chama de Éden satânico. Éden satânico. Então ele mostrou o mundo da prostituição, o reino da prostituição, ele mostrou o reino da político. E ele disse para Jesus: você não veio salvar o mundo? Então eu te dou isso aqui, você não precisa nem sequer morrer. Eu te dou isso daqui, se você somente se prostrar diante de mim e me adorar. Mas vamos
meditar um pouquinho nisso. Se Jesus obedecesse a Ele nos redimiria? De maneira alguma. Ele nos, como diz assim, ele simplesmente seria, ele não seria dono do mundo se ele simplesmente fizesse o que o diabo pediu para ele fazer, o adorar, prostrar diante dele, o adorar. Porque o diabo tem desejo de adoração, ele gosta de ser adorado. E o único povo que não lhe dá adoração é a noiva. Mas ele tem lá fora as denominações que o adoram, através de credos e dogmas. O irmão Branda diz que esta árvore denominacional, ela começou no Éden, com a interpretação da serpente do diabo, quando ele disse para Eva lá, que ela não ia morrer não, se ela tomasse daquele fruto da árvore do bem e do mal. Mas ela morreu. Então, quando ela fez aquilo e Adão, para resgatá-la, também participou, então ele nos vendeu para o diabo. E de acordo com a lei de Deus, a única maneira de Deus nos redimir era pagando o preço. O que era? Derramando o seu sangue na cruz. Porque se alguém pensa que o pecado entrou no mundo através da mordida de uma maçã, está enganado. Não foi, todos nós sabemos que não foi. Paulo ensina claramente que o pecado entrou no mundo através do sangue, e pelo sangue tinha que sair. Nós somos adultos, todos nós sabemos o que acontece quando uma moça, quando ela é virgem, quando ela conhece tem o seu primeiro contato com o homem, o que acontece. Foi aquilo que aconteceu no Éden. Então, para nos redimir, Deus tinha que derramar o seu sangue na cruz. Era a única maneira de Ele pagar o preço e nos redimir de volta para Ele. De outra maneira, não. De outra maneira, não. É como a única maneira de nós sermos resgatados do pecado, como disse Paulo, da nossa velha maneira vã de viver, herdada de nossos pais, é através do sacrifício do Calvário. De outra forma, não tem redenção. Eu me lembro que há poucos meses estava pregando, creio que há 2 meses ou 4 meses atrás, estava pregando num velório, e eu disse: eu não tenho nada contra nenhuma religião. Creio que todas elas são boas. Mas a única que prevalece sobre todas as demais é o Evangelho. E ali eu contei uma experiência que eu tinha tido com uma irmã antes dela partir. Era uma irmã que há muito tempo eu guiei a Cristo, e ela partiu, e eu fui lá então fazer o velório dela, juntamente com o pastor dela. Então, veja bem uma coisa: se Jesus fizesse aquilo lá que o diabo lhe disse para fazer, Ele não nos tiraria das garras do diabo. E outra coisa, Jesus não veio para salvar o mundo, não. Quando o irmão Brana fala, quando se fala em mundo, se fala na ordem mundial.
Ele veio para salvar a mim e a você. Por isso ele diz: para isso se manifestou o Filho do Homem, para salvar aquilo que se havia perdido. Porque queira ou não queira, nós vivemos num mundo onde há a semente de Deus e a semente da serpente. A semente de Deus e a semente da serpente. Nós não temos como refutar isso. Entendeu? Realmente a semente da serpente, ela é religiosa. Você está entendendo? Ela é religiosa. Agora, ela vive sob a interpretação das Escrituras. Mas nós vivemos pela revelação da palavra de Deus. Amém? Aqui está. Então, lendo um pouquinho aqui, ele diz assim, veja bem: este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Então, se alguém espera ser salvo através das denominações, está perdido. É por isso que eles estão aí na condição que estão. Não tem luz nenhuma, não há luz nenhuma para eles. Não tem luz nenhuma para eles. E não há mais, ele diz assim, e não há mais demora. Ela existe politicamente, ora religiosamente, ela está acabada. Ela está acabada. E não há mais demora, está vendo? Se é revelado depois que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. É por isso que a coisa está em tão grande enredo esta noite. Oh, Senhor! Não é fácil ser pastor. Porque você não pode agradar a gregos e a troianos, você tem que agradar a Deus. Mas você vê, eu estava conversando há poucos dias com uma irmã de uma certa ala denominacional, e ela soube que eu tinha dito para o meu filho que o neto que eu tenho, que é filho dele, é um bastardo. Você já imaginou? Se acha que é fácil para um pai chegar para um filho e falar para ele que o filho que ele tem é um bastardo? Porque nasceu de um adultério. Agora, você vê bem uma coisa, uma coisa chama a outra. Quando Jesus esteve ali em Samaria, ele disse para aquela mulher assim: mulher, vai buscar o teu marido. Ela disse: eu tive 5 maridos, e o que agora tenho não é meu marido. Que não tinha marido, né? Eu não tenho marido. Ah, sim, é verdade. Aí Jesus disse: é verdade, você teve 5 maridos, não é isso? E o que agora tem também não é teu marido. Aí, o que era um problema local tornou-se mundial hoje. Porque hoje eu nem gostaria de entrar nisso, mas eu vi que nós estamos não só irmãos, né? Então, mas uma coisa é certa, veja bem, hoje, por que nós estamos, por que a juventude
está na condição em que está, por causa principalmente de casamento e divórcio. Hoje, a maioria das mulheres que são mães, elas não são casadas. Você pode ver isso aqui. Eu te mostro na pergunta e resposta. Eu não sei se é 3 ou 7, uma delas. Eu tenho lá na minha casa. Eu peguei meu filho, falei, senta aí, eu vou ler para você. Você arruma essa situação aí. Porque só há redenção. A única forma desse menino ser redimido é através do novo nascimento. Você entendeu? Novo nascimento. Então, mas a verdade é o seguinte: o que era um problema local tornou-se mundial hoje. Porque a maioria das moças hoje estão tendo filhos sem passar pelo processo do casamento. O casamento tornou-se algo obsoleto, retrógrado. Até mesmo muitos dentre nós estão querendo substituir o casamento simplesmente ali pela parte civil. Estão ficando somente com a parte civil. Mas o casamento reconhecido por Deus é aquele que é feito aqui, ó, aqui na casa do Senhor. Diz o irmão Branham. Então aquela mulher, Jesus diz, você teve 5 maridos, e o que você tem agora também não é teu marido. Ela simplesmente se relacionou com aqueles homens e estava relacionando com mas não tinha nenhum vínculo de casamento com eles. Ela estava vivendo como uma prostituta. Por isso que a Bíblia o chama de mulher adulta. Você está entendendo? Casos. As denominações estão impregnadas desse tipo de coisa. Então elas estão tendo filhos e mais filhos, e está virando o quê? Uma geração de bastardos. Isso que a Bíblia diz que chegaria dias em que eles seriam ruins até para com os bons. Eles seriam ingratos, seriam profanos, soberbos. Isso não avança somente no mundo, avança também no sistema religioso da igreja. Então, mas você vê, é algo que quando o 7º ano se manifestou, ele abriu um livro, ele mostrou isso para nós. Então nós estamos vivendo, irmãos, no meio de uma geração de bastardos. E eu tenho minha cunhada envolvida nisso, que ela mora com um homem, vai a uma igreja e não são casados. E ela já andou tentando conversar comigo. Nós não tivemos tempo. Na hora que tiver tempo, eu vou falar para ela: acerta a sua vida, porque você é um prostituta. Vocês estão vivendo em adultério, você e esse homem está com você. Então, é um tempo difícil, oportuno, em que nós estamos vivendo. E o irmão Branda fala que o diabo gostaria de nos dar um grande muro através dessas coisas, mas Deus tem nos livrado dele. Há pouco tempo eu fiz um casamento de um irmão, arrumei a situação dele pela graça de Deus, e ele foi e se acertou na parte civil. Quando era para se apresentar diante dos irmãos, ele pegou a rota de fundo e desapareceu. Eu disse:
Então, um pouquinho aqui, ele diz assim, não quero ser muito, é só um pouquinho mais aqui, estarei terminando. Ele diz assim, olha, nenhuma denominação tem direito à interpretação do livro. Nenhum homem tem direito de interpretá-lo. É o Cordeiro que o interpreta. E o Cordeiro é aquele que o fala. E o Cordeiro faz a palavra ser conhecida ao vindicar e trazer a palavra à vida. Está vendo exatamente? Note. E não é revelado até que as eras da igreja denominacionais tenham acabado. Então acabou. Acabou. É por isso que a Bíblia diz que Jesus estava na porta batendo, querendo entrar e não tinha como entrar. Por quê? Entendeu? Então o irmão Branda fala, se fosse eu que estivesse batendo na porta de uma pessoa e ela não estivesse me ouvindo e não abrisse, eu iria embora e nunca mais voltava lá. Mas o irmão Branda fala que ele continua batendo, continua falando, porque ele é misericordioso, ele é amor. Você está entendendo? Ele é amor. Mas vai chegar uma hora que ele não vai mais bater. E eu creio que nós temos chegado a esta hora. A porta da graça está se fechando totalmente para os gentios. Você não vê mais aquele número de irmãos sendo batizado. Você não consegue, você sai por aí, evangeliza, você molha a camisa, você prega para as pessoas, você fala para as pessoas. Você não vê mais aquele número de pessoas se achegando a Deus. Se você nota, é só na igreja. Eles estão correndo para a igreja, não para Cristo. E ali se cumpre o que a Bíblia diz, que ela viraria uma árvore de aves, de imunda, de todo tipo de ave, que ela seria coito de todo tipo de aves. Hoje qualquer um é crente. Hoje qualquer um vai pegar, se olha para a vida do camarada, né? Se olha para ele assim, se não vê nada de crente nele, nada de Bíblia nele, e ele é só, eu sou de tal igreja, é artista de televisão, é jogador de futebol. Então hoje está muito fácil. Você tem, irmão, o que é isso? O que ela se tornou? Uma árvore onde habita todo tipo de ave imunda. Você está entendendo como é que é? Ave imunda. Agora, quando você apresenta para ele uma mensagem como essa aqui, ele não quer ter nada a ver com ela. Por quê? Porque ele não é filho. A verdade é, ele não é filho. Então aqui ele diz aqui assim, setor religioso, mas ele diz aqui assim, é por isso que a coisa está em tão grande enredo esta noite. Veja, eles se apegam a uma pequena doutrina e se desviam aqui para um lado e dizem, é isto. Outros se apegam a outra doutrina, desvia para esse lado e diz, é isto. É isto. E cada um forma uma denominação com isso, a ponto de termos centenas de denominações. Mas ainda assim, em tudo isto, ao ver a confusão, as pessoas estão se perguntando, qual é a verdade? Se essa não é exatamente a condição hoje. Até no nosso meio. Tem gente pregando aí que a porta da misericórdia já fechou, que não há mais salvação. Estão pregando por aí, ué. Você está entendendo como é que é? E, como diz assim, que o irmão Brana não revelou totalmente os 7 selos. Então nós temos uma
aberração de coisa acontecendo neste tempo. Eu me lembro que uma vez eu participei de um plenário de pastor e um homem renomado e dos mais importantes da mensagem neste Brasil, ele disse assim: eu tenho orado a Deus para não perder nenhum passo dele na terra. Irmão Branham, depois eu achei escrita a mensagem do irmão Branham: se você é um eleito, você não perderá nenhum passo de Deus. Você não precisa nem orar, você não vai perder. Você não vai perder nenhum passo de Deus aqui na terra, porque Deus prometeu cuidar de cada um dos seus. Amém? Quando se é águia, não adianta. A mãe águia sabe, você vê aquela águiazinha, ela sabia que tinha botado um ovo naquela região. Só que o fazendeiro achou aquele ovo e levou para o galinheiro. E colocou aquele ovo para chocar debaixo de uma galinha. Sim. E a águiazinha nasceu. Só que ela começou a crescer e ela não entendia o cacarejar da galinha. Oh, Jesus amado, né? Ela não entendia o cacarejar da galinha, daqueles filhotes de galinha. Eu creio também que o galinheiro não entendia sabe como é que é? A natureza daquela águiazinha. Que sujeito mais esquisito. Poxa vida, ele fala diferente. Ele quando toca na Bíblia é diferente. Eu não aprendi isso lá na minha igreja, onde o pastor é teólogo. Ele não é igual a mim. Esse cara tem algo diferente. Eu não sei, mas ele não é que nem eu. E a águiazinha também não entendi. Por que esse camarada pode ser crente assim, né? Não é verdade? Não é? Havia uma discrepância entre eles ali no galinheiro. Mas deixe-me te falar. A mãe águia sabia que ela tinha botado um ovo ali em algum lugar da região. O ovo subiu, mas ela sabia: eu tenho uma águiazinha por aí em algum lugar. Diz o irmão Branham que ela resolveu dar um voo rasante ali por aqueles lados ali e dar uns piados, né? Não deu outra. Quando a águiazinha estava no galinheiro e ouviu o piado daquela mãe águia, diz o irmão Branham, ela disse: aquela ali sim, é a minha família, aquela ali é minha mãe. Bateu as asas e saiu fora e foi daquele galinheiro e foi ao encontro da mãe nos ares. Deus então sabe aonde estão os seus filhos, a sua águia, as suas águiazinhas. E Deus não vai deixar elas perecer de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Eu tenho vivido isso, meus irmãos. Se houve um tempo que nós devíamos ter a fé de Deus, é nesta hora em que estamos vivendo. Amém? Hoje, sabe, foi o tempo em que a gente falava da palavra, a gente lia a palavra e comentava sobre a palavra. Não. Hoje nós temos que estar manifestando esta palavra. Manifestando esta palavra aqui. Se houve um tempo que o poder da palavra falada tem que estar entre nós, é agora, neste tempo que estamos vivendo. Deixa eu dar um relato para você para terminar aqui. Você crê que você já passou por isso? O irmão Branham estava falando isso outro dia na mensagem. Ele diz assim: não, outro dia eu estava pensando em algo, e quando cheguei em casa minha mulher tinha feito aquilo lá. Vamos descer ali no mato, aonde ele estava. Ele não disse nada, ele só pensou: eu preciso de 3 quilos.
Ele não falou nada, ele só pensou. Daqui a pouco uma voz diz: você está e ali não era o lugar de haver esquilos, diz o profeta, disse o irmão Branco. Mas uma voz diz para ele assim: você está procurando por esquilos. Aonde você disser apareça, vai aparecer. Aí ele beliscou assim, olhou: mas quem está falando comigo? Eu estou sozinho aqui. Aí ele falou aonde deveria aparecer o primeiro. Daqui a pouco, lá estava o esquilo. Daqui a pouco, ele ouviu uma voz dizer para ele assim: aqui está cheio deles. Não foi? Aqui está cheio deles. Quem era essa voz? Era o diabo. Falou para ele: não, aqui está cheio deles. Aí ele esperou mais um pouco, a voz disse: você não falou que era 3? Você não é 3 esquilos que você está precisando? Você havia pensado? Fale outro. Ele disse: que apareça em tal lugar. O esquilo apareceu. Depois ele disse: apareça o terceiro em tal lugar. O terceiro apareceu. Ele falou aquilo que quem falou que estava cheio da marca, que a floresta estava cheia de esquilo, foi o diabo. Mas a voz que falou para ele que aonde eu dissesse para aparecer, apareceria, aquilo era o Espírito Santo. Então, esta é a hora em que nós estamos vivendo, meus preciosos irmãos. É a hora que não é só, tudo bem contar os testemunhos, tudo bem falar do que o irmão Brana fez, isso é maravilhoso. Mas nós estamos vivendo no tempo em que esta palavra tem que estar encarnada em nós. Por quê? Porque somos nós que seremos responsáveis pelo levantar dos irmãos que estão dormindo no pó da terra. Você está entendendo? Sem nós, a Bíblia diz que eles não têm como ser aperfeiçoados. Eles estão esperando por nós. O povo de Paulo, de Irineu, de Columba, de Martim Lutero, de Wesley, eles estão esperando por nós neste tempo. Então, como disse o Senhor Jesus, vem a hora em que aqueles que estão no túmulo ouvirão as suas vozes, ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Agora, diz o irmão Brando, não será necessário enviar um anjo lá com uma pá e começar a puxar a terra e mandar o irmão levantar. A noiva, ela vai chamar, ela vai, como diz assim, ela vai falar a palavra e esses irmãos vão se levantar do túmulo. Quando eles se levantarem, num abrir e fechar de olhos, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, não mais nem menos, depois de 40 dias, como disse o irmão Brana. Sim, ficaremos aqui um pouco ainda. Mas você vê bem uma coisa, é hora para isso. Então, com essa palavra estar em nós. É claro que isso não é para fazer movimentos, não é para aquelas cruzadas de cura, de libertação, de coisa. É para isso. Os eleitos, para que o rápido suceda. Porque o que falta, meu irmão, o que falta aqui para nós, irmãos, é só a transladação dos nossos corpos, a nossa transladação.
você saiu daquele necrotério religioso. Onde você está? O profeta disse que já houve uma ressurreição. Já houve. Você pode ler ali na mensagem do selo da Páscoa. Ele fala sobre isso para mim. Você entendeu? Então, neste tempo aqui, agora, entendeu? Deus está prestes a cumprir com este evento. É por isso que o mundo está nas trevas que está. Quando o irmão Brana pregou quando ele iniciou, era a luz do entardecer. Mas hoje não. Hoje é a meia-noite. Ele disse: à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Aleluias. À meia-noite. E nós estamos à meia-noite. Ele disse que as virgens nécias, elas saíram e foram em busca de azeite. O que é isso? É o sistema. Quando você ouviu batistas, presbiterianos, católicos buscando o Espírito Santo, o que é isso? Esse é o despertar da Virgem Nécia. Mas quando isso acontecesse, ela estaria nas trevas exteriores e nós estaríamos indo ao encontro do noivo. Então, meus irmãos, não falta mais nada. O que falta é nós, cada dia que passa, quando diz o irmão Brando, vivermos uma vida simples, humilde, rendida a Cristo, que testifique de Jesus Cristo para as pessoas, porque não vai ser eu e você quem vai levá-la ao rabo, vai ser ela e Deus, é ela e Deus. Nós não podemos fazer nada. Eu não posso fazer nada pelo filho, eu não posso fazer nada pela minha esposa. Cada um é responsável por si diante de Deus. O irmão Branda disse, aqui no livro da brecha, entre as eras da igreja e os selos, ele diz assim: você Adão e Eva, pelo pecado deles, porque na mesma plataforma que Deus colocou eles, Deus tem colocado você e a mim. Você faz a sua escolha hoje, eu faço a minha escolha hoje. Então nós eu não fui no rabo por causa do pastor, eu não fui no rabo por causa do irmão, eu não fui no rabo por causa do meu filho. Você não foi no rabo porque você não era ele. A pessoa não é ele. A maneira de dizer, se não foi porque não era eleito. A verdade é porque o eleito. Amém? Deus está trabalhando agora com os seus eleitos. Mas guarde isso, meus irmãos. A porta da graça está. Estamos vendo somente uma brechinha de luz. Por isso, você viu como é que Deus está fazendo um movimento na África? Você viu? E a África é a rota do sol. A Bíblia nos diz que como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim seria a vida dele. E o irmão Brana fala que Deus não trata com dois povos ao mesmo tempo. Deus está agora terminando com os gentios e está se voltando para Israel. Entendeu? Está se voltando para Israel. Você vê? Então, há somente uma brechinha de luz. Há somente uma brechinha de luz, que é aquela pequena coisinha ali desenhada naquela circunferência da sétima era da igreja. Essa é a brechinha. E que brecha de luz é essa? É a noiva, é eu e você aqui neste mundo. Amém? Amados, há muito de que se falar, que comunicar, mas é isso que está no meu coração. Eu estou lendo essa mensagem de novo e estudando ela e
tendo materiais, é obrigação da gente, né? Então eu agradeço, irmão. Eu vim aqui trazer essas coisas. O irmão ainda falou: irmão, vai pregar? Eu falei: não, eu creio que não, eu vou ouvir hoje. Mas esse irmão é tão amável. Quando ele aparecer lá no nosso grupo também, você terá o mesmo tratamento que me deu aqui. Você, irmão, sem comentário, sem rodeio. Há poucos dias há pouco tempo aí um irmão ficou doente. E ele é de um outro grupo, de um grupo aí, eu digo assim, não gostaria de dizer. Mas eu falei assim: em Cristo não há divisão. Eu vou lá ver esse irmão. Fui lá na casa dele, fui bem recebido, me abraçou, oramos junto, conversei com ele. Gente, isso não cabe mais, não é verdade? Isso não cabe mais na graça. Não tem, não, aquele irmão, não, aquele irmão lá, não tem nada disso. Nós somos irmãos em Cristo. Eu não estou olhando, né? Eu estou olhando somente a marca do sangue. Se o irmão tem a marca do sangue, não importa se é Harry Ford, se é qualquer outro tipo, não é? O que importa é se a marca é verdadeira, é pura. E aí é pura, tá certo? É o Senhor Jesus Cristo. Então, obrigado, irmão. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu estava ali quando o irmão estava falando sobre a eleição, estava lembrando do sangue. Uma coisa que eu sempre guardei na minha vida, não sei se eu falei para o irmão, mas meus pais eram magos, né? Então, a eleição mostra um dos motivos, o maior dos motivos que Jesus fez o testamento no sangue, é porque a nossa eleição está no sangue. O irmão Brana fala do sangue puro. O eleito, a eleição do eleito tem que ter aquele DNA que foi gotejado na cruz do Calvário. O sangue que corre na veia do eleito tem aquele DNA. Ali está aquele DNA. Por isso que na última ceia Jesus falou assim: este é o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos. Então aí está, não é o grupo que você está que te dá a eleição, não é aonde você está sentado ou está congregando, é no seu sangue, é no sangue. A eleição está no sangue, está no DNA do sangue. Por isso, irmão Brana fala daquele puro sangue, que aquele vaqueiro, ele não olhava o tamanho do boi, ou a qualidade do boi, ele olhava a etiqueta do sangue. E quando for fazer a chamada do dia da redenção, é pelo sangue. O eleito será chamado aonde ele estiver, pelo sangue. Por isso que Jesus fez um Novo Testamento no sangue. É uma coisa tremenda isso. É profundo, essa é uma coisa muito maravilhosa, a gente saber dessas coisas que é quando digamos assim, tem uma dúvida. Ele não é filho, ele não é meu filho. Então aquela mulher leva faz o DNA, né? Faz o DNA, ali está comprovado que é filho. Por isso que a eleição está no sangue. Muitos não sabiam disso, meu pai sempre falava disso. A eleição do cristão está no sangue. Está no sangue. Aquele sangue passou de pai para filho, de geração após geração, e veio. Por isso numa família nasce 10 pessoas, 10 estão numa congregação e só um é eleito. Porque aqui lá vai engano aqui. Por isso que numa família tem um tipo de sangue que não serve para ser doado para outro tipo. Porque mesmo sendo irmão no natural, difere a qualidade de sangue. E o eleito traz aquela marca daquele sangue. No Primeiro Testamento assim era. Por isso que o Senhor Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Poucos os escolhidos. Pouco é que tem aquele DNA que gotejou na cruz do Calvário. Mesmo quando era da circuncisão, nem todos que eram circuncidados eram eleitos do Primeiro Testamento. Mas aquele que tinha o DNA, que combinava com aquele dia do Calvário, com aquele que era uma coisa muito tremenda. Lucas tem alguma coisa?
Então, eu fico grato a Deus. Deus abençoe o pastor Marcílio. Já faz um tempo que a gente não se assenta junto, não se fala dessas maravilhas, mas hoje eu estava escrevendo, que eu escrevo mensagem para colocar na internet que vai para o mundo inteiro, né? E alguns irmãos ao redor do mundo sempre me fazem alguns perguntas, algumas coisas assim, e eu traduzo em algumas línguas, em 8 línguas, e mando para alguns irmãos. E aquilo ficou uma coisa gostosa que a gente faz irmandade no mundo inteiro, né? E eu dou graças a Deus por isso. Exato, então eu fico agradecido a Deus. A congregação às vezes não aparece ninguém, mas a congregação da gente é no mundo inteiro, a irmandade está no mundo inteiro. E eu dou graças a Deus por isso. Tem aguinha. Depois eu preciso que o voltar aqui, vem aqui para me tirar umas fotos com os irmãos aqui. Oi? Está gravado também aqui. Nós não temos aqui a filmadora, porque eu acho que ele não conseguiu acertar ainda aqui no computador para filmar. Tem uma. Mas está tudo gravado aqui. A gravação também. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos do Lipo, mais da Paulista, o pastor Jair também, onde está conosco. Desfrutam da liberdade para voar. Porém se recusam, se aliam ao sistema de renome. Ela come, desnutrida ela fica. Ela sofre a má sorte de não gozar ou voar. Carrega em suas asas as cargas que não são suas. Presas elas estão, sem um alimento do dia, sem o colírio nos olhos. Não vê o profeta mensagem do dia sobrevoa as águias para chamar. Sai fora e voa, seu limite as alturas. Seguram
Jesus Cristo liberta, presas elas estão, sem o alimento do dia, sem o colírio dos olhos. Não deu profeta Elias, clame a Jesus Cristo. Eu quero voar, seu limite às alturas. Sai fora e voa, ó águias de Clame a Jesus Cristo. Eu quero voar, seu limite às alturas. Sai fora e voa, ó águias de Graças a Deus. Nós estamos findando mais um culto. Eu chamar o irmão Tony aqui para fazer a oração final para nós. E no próximo domingo, na Santa Ceia, Deus nos ajude. Precioso Deus, estamos agradecidos, Senhor, por essa grande noite, esse grande culto, Senhor, que tem concedido a nós, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada um que esteja, e aqueles que não puderam estar, e aqueles que pediram oração, Senhor. Abençoa, Senhor, nos seus lares, e que acompanha cada um, Senhor, até a chegada das suas casas, Pai. Abençoa a semana que vem, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó. Y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El
Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor, la gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender. Y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. Te alabaré para siempre. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai,